O estudo sobre Deus é chamado teologia. Ela explora questões profundas sobre a existência. Busca entender a divindade e a humanidade. Um estudo assim requer alicerces sólidos. Sem eles, nossa compreensão pode ficar, digamos, capenga. Esses alicerces dão estabilidade e clareza. Eles nos ajudam a construir uma visão de mundo coerente. São essenciais para uma fé que faça sentido. Para a teologia cristã existe um alicerce principal. Esse alicerce é a Bíblia Sagrada. Ela é considerada um texto sagrado. Os cristãos acreditam que ela revela o caráter de Deus e também mostra a vontade de Deus para a humanidade. A Bíblia moldou o pensamento cristão por séculos. Sua influência na cultura ocidental é gigantesca. Continua sendo uma fonte vital de orientação. O papel da Bíblia é absolutamente central. É mais do que apenas um livro antigo. É vista como uma palavra viva. Ela fala com as pessoas de todas as gerações. Seus ensinamentos orientam decisões éticas. Suas narrativas inspiram esperança e fé. Ela fornece uma estrutura para entender a vida. É a base da doutrina cristã. Este vídeo vai explorar esses alicerces. Vamos começar com a autoridade da Bíblia. Depois veremos os métodos de interpretação. Também vamos compará-la com outras fontes. Discernir a verdade é outro aspecto fundamental. A centralidade de Cristo será destacada. Por fim, tradição, experiência e razão são discutidas. Esses elementos juntos constroem o conhecimento teológico. A autoridade da Bíblia vem da revelação divina. Isso significa que Deus escolheu se dar a conhecer. A humanidade não conseguiria descobrir Deus sozinha, né? Deus, em sua graça, revelou sua natureza e seus planos. Essa revelação se encontra principalmente nas Escrituras. A Bíblia é Deus se revelando para nós. Ela conta a história da interação de Deus com a gente. Isso a torna singularmente autoritativa para a fé. Inspiração descreve como Deus guiou os autores da Bíblia. O Espírito Santo agiu através de escritores humanos. Eles usaram suas próprias linguagens e estilos. No entanto, o texto final foi inspirado por Deus. Isso garante que a Bíblia transmita com precisão a mensagem de Deus. Não é simplesmente sabedoria humana. É um produto divino humano. Isso dá às Escrituras seu status especial. Inerrância significa que as Escrituras são verdadeiras. Em tudo o que afirmam, elas são confiáveis. Isso se aplica a questões de fé e prática. Não significa que cada parte deva ser interpretada ao pé da letra. Precisamos entender os gêneros literários, mas a mensagem central é sem erro. A palavra de Deus é totalmente confiável. Isso constrói confiança em seus ensinamentos. Suficiência significa que a Bíblia contém tudo o que precisamos. Ela provê o necessário para a salvação. Nos guia para viver uma vida que agrada a Deus. Nenhum outro escrito é necessário para essas verdades. A Escritura é completa para o seu propósito. Ela equipa completamente os crentes para a fé. Isso não anula o aprendizado de outras fontes, claro, mas a Escritura continua sendo a régua final. Entender a Bíblia exige uma interpretação cuidadosa. Essa disciplina é conhecida como hermenêutica. Ela fornece princípios para ler bem as Escrituras. Sem bons métodos, a gente pode entender tudo errado. A má interpretação pode levar ao erro. O objetivo é encontrar o significado intencional. Isso significa buscar o que o autor quis dizer. Isso nos ajuda a aplicar o texto corretamente hoje em dia. Na interpretação bíblica, o contexto manda. Precisamos considerar o contexto histórico.
O que estava rolando na época em que foi escrito? Quem era o público original? O contexto literário também é crucial. Que tipo de escrita é? É poesia, história ou uma carta? Cada gênero tem suas próprias regras. A Bíblia contém muitos estilos literários diferentes. Tem narrativas, leis e profecias, tem salmos, provérbios e parábolas. Os evangelhos contam a história de Jesus. As epístolas são cartas para as primeiras igrejas. Reconhecer essas formas nos ajuda a entender. A gente interpreta um salmo de forma diferente de uma lei. Essa sensibilidade é vital para a precisão. O objetivo final da interpretação é claro. É discernir a mensagem de Deus com precisão. Isso exige humildade e dedicação. Muitas vezes envolve estudo e oração. O Espírito Santo pode iluminar o entendimento. Uma boa interpretação leva a uma aplicação fiel. Nos ajuda a viver de acordo com a palavra de Deus. Fortalece a fé e promove o crescimento. Muitas religiões têm textos sagrados. Esses textos oferecem sabedoria e orientação. Eles refletem a busca da humanidade por significado. Exemplos incluem o Alcorão no Islã. Os Vedas e Upanishads são chave no hinduísmo. As escrituras budistas oferecem caminhos para a iluminação. Esses textos são profundamente valorizados por seus seguidores. Eles moldam culturas e vidas individuais. Os cristãos acreditam que a Bíblia ocupa um lugar único. Sua singularidade está centrada em Jesus Cristo. A Bíblia apresenta Jesus como Deus encarnado. Ele é a revelação máxima de Deus. Essa afirmação é central para a fé cristã. A narrativa da Bíblia foca no plano redentor de Deus. Esse plano culmina na vida, morte e ressurreição de Cristo. Isso torna sua mensagem singularmente transformadora. Ao comparar, vários aspectos são considerados. A confiabilidade histórica é um fator. As afirmações históricas da Bíblia podem ser investigadas. A arqueologia e a história antiga oferecem percepções valiosas. A consistência interna é outro aspecto importante. O texto apresenta uma mensagem coerente? A Bíblia, embora diversa, mostra uma unidade notável. Sua história principal permanece consistente. O poder transformador das Escrituras também é evidente. Inúmeras vidas foram transformadas por sua mensagem. Ela oferece esperança, perdão e nova vida. Seus ensinamentos éticos promovem justiça e amor. Embora respeitando outras tradições, os cristãos afirmam essa singularidade. A Bíblia é vista como a palavra definitiva de Deus. É o guia supremo para a fé. Sua autoridade é considerada suprema. Seção 5. Guardando a verdade. Discernindo falsas interpretações da Escritura. A Bíblia é poderosa, mas pode ser mal utilizada. Falsas interpretações sempre existiram, infelizmente. Elas podem desviar as pessoas da verdade. Isso pode causar danos a indivíduos e comunidades. Portanto, o discernimento é importantíssimo. Os crentes precisam identificar ensinamentos distorcidos. Isso protege a integridade da fé. Garante que a verdade seja mantida. Um erro bem comum é tirar versículos do contexto. Um único versículo pode parecer significar qualquer coisa se isolado da passagem ao redor ou da mensagem geral da Bíblia. Achismos pessoais também podem distorcer o entendimento. As pessoas podem acabar lendo suas próprias ideias no texto. Isso é chamado exegese, e não exegese. Exegese significa extrair o significado do texto. Para discernir falsas interpretações, analise-as com cuidado.
Compare-as com todo o conselho das Escrituras. A interpretação está alinhada com os temas bíblicos centrais. Temas como o amor de Deus, justiça e redenção. Ela contradiz ensinamentos claros encontrados em outras partes. A Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. Passagens difíceis são entendidas por passagens mais claras. Esse princípio ajuda a manter o equilíbrio. A comunidade de fé também tem um papel fundamental. A sã doutrina foi testada ao longo do tempo. Ensinamentos cristãos históricos fornecem um guia. Credos e confissões resumem crenças-chave. Discutir interpretações com crentes maduros ajuda muito. A responsabilidade mútua dentro da igreja é vital. Essa sabedoria coletiva protege contra o erro. Ajuda a preservar a verdadeira mensagem da Escritura. Seção 6. O coração da mensagem. A centralidade de Cristo nas Escrituras. A Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. Ele é a figura central da revelação de Deus. Entender isso desvenda o significado profundo das Escrituras. O Antigo Testamento prepara o caminho para ele. Contém profecias sobre o Messias vindouro. Mostra a necessidade da humanidade por um Salvador. Suas leis e sacrifícios prefiguram a obra de Cristo. A história se constrói em direção à sua chegada. O Novo Testamento revela diretamente Jesus Cristo. Os evangelhos narram sua vida e ministério. Registram seus ensinamentos e milagres. Detalham sua morte sacrificial e ressurreição. O livro de Atos mostra o crescimento da igreja primitiva. Esse crescimento foi impulsionado pela mensagem de Cristo. As epístolas explicam a importância de Cristo. Elas aplicam sua obra à vida dos crentes. Jesus é a revelação máxima de Deus. Ele disse: "Quem me vê, vê o Pai." Conhecer Jesus é conhecer a Deus. Seu caráter reflete perfeitamente o caráter de Deus. Suas palavras são as palavras de Deus para nós. Suas ações demonstram o amor e o poder de Deus. Ele é o Verbo de Deus feito carne. Esta é uma convicção cristã central. Portanto, Cristo é a chave para entender as Escrituras. Lemos o Antigo Testamento à luz da sua vinda. Vemos suas promessas cumpridas nele. O Novo Testamento explica sua pessoa e obra. Toda a Escritura, no fim das contas, testifica sobre ele. Uma leitura centrada em Cristo traz coerência. Revela a mensagem unificada da Bíblia. Nos leva a adorá-lo e segui-lo. Seção 7. Além do texto. O papel da tradição e da experiência na teologia. Embora a Escritura seja fundamental, a teologia também valoriza a tradição. A tradição cristã é a fé que foi passada de geração em geração. Inclui a sabedoria das gerações passadas. É o entendimento coletivo da Igreja. Credos, como o credo niceno, fazem parte disso. Eles resumem verdades bíblicas essenciais. Confissões de fé articulam crenças compartilhadas. A tradição nos ajuda a não cair em novidades furadas. A tradição informa nossa leitura da Escritura. Fornece um contexto histórico para a interpretação. Aprendemos com a forma como os crentes antes de nós entenderam a Deus. Grandes teólogos ofereceram percepções valiosas. O trabalho deles pode enriquecer nosso próprio estudo. No entanto, a tradição está sempre subordinada à Escritura. Ela deve ser testada pela Palavra de Deus. Serve à Palavra, mas não a substitui. A experiência pessoal e comunitária também desempenha um papel. Fé não é só concordar com a cabeça, sabe? Envolve um relacionamento vivo com Deus. Experiências da graça de Deus podem ser poderosas.
oração respondida, transformação e orientação. Essas experiências podem confirmar verdades bíblicas, tornam a fé pessoal e vibrante. A comunidade compartilha essas experiências. GAP 2Es. Equilibrar escritura, tradição e experiência é fundamental. Isso às vezes é chamado de quadrilátero wesleyano. A escritura permanece a autoridade primária. A tradição oferece sabedoria do passado. A razão nos ajuda a entender e articular. A experiência confirma e personaliza a fé. Esses elementos trabalham juntos na teologia. Eles nos ajudam a formar um entendimento mais redondo. Seção 8. Fé, buscando entendimento. O lugar da razão na reflexão teológica. A teologia cristã não se opõe à razão. Fé e razão podem sim trabalhar juntas. Agostinho descreveu a teologia como fé buscando entendimento. A razão nos ajuda a explorar as afirmações da fé. Nos permite pensar claramente sobre Deus. Ajuda a articular crenças de forma coerente. Isso é importante para o crescimento pessoal. Também é vital para comunicar a fé. A razão é essencial na teologia sistemática. Este ramo da teologia organiza crenças, examina como diferentes doutrinas se relacionam, busca consistência lógica. A razão ajuda a identificar e resolver contradições aparentes. Garante que a fé seja intelectualmente robusta. Uma fé bem fundamentada pode resistir ao escrutínio. Pode dialogar de forma ponderada com questionamentos. A razão também desempenha um papel na apologética. Apologética é a defesa da fé cristã. Envolve dar razões para a crença. Responde a objeções e esclarece mal-entendidos. Paulo usou a razão em seu ministério. Ele argumentava com judeus nas sinagogas. Debateu com filósofos em Atenas. A razão pode construir pontes para o evangelho. No entanto, a razão tem suas limitações na teologia. A razão humana sozinha não pode compreender Deus plenamente. Deus é infinito. Nossas mentes são finitas. A revelação é necessária para conhecer a Deus verdadeiramente. A fé vai além do que a razão pode provar. Envolve confiança e compromisso. A razão serve à fé. Ela não a domina. Juntas, elas levam a um conhecimento mais profundo de Deus. Seção 9. Conclusão. Mantendo os fundamentos do conhecimento teológico. Exploramos os principais fundamentos teológicos. A autoridade da Escritura é primordial. É a palavra inspirada e verdadeira de Deus. É suficiente para a fé e para a vida. Métodos de interpretação adequados são cruciais. Eles nos ajudam a entender a mensagem de Deus com precisão. O discernimento nos protege de falsos ensinamentos. Esses princípios são vitais para uma teologia sólida. A centralidade de Cristo é inegável. Ele é o foco de toda a Escritura. Compreendê-lo desvenda seu verdadeiro significado. A tradição fornece sabedoria da história cristã. A experiência torna a fé pessoal e real. A razão nos ajuda a articular e defender crenças. Esses elementos apoiam, mas não suplantam a Escritura. Contribuem para um entendimento maduro. Manter esses fundamentos é um desafio constante. Cada geração deve se engajar com eles. Um entendimento teológico robusto é essencial. Ele molda nossa adoração e nosso testemunho. Guia nossas ações no mundo. Nos ajuda a lidar com os perrengues da vida. Alicerces sólidos levam a uma fé forte. Eles evitam que a gente seja levado por qualquer vento de doutrina. O objetivo da teologia é profundo. É conhecer a Deus mais profundamente.
é amá-lo mais plenamente, é servi-lo mais fielmente. Construindo sobre esses alicerces, esses fundamentos, podemos crescer em nosso conhecimento de Deus. Podemos desenvolver uma fé que seja ao mesmo tempo ponderada e vibrante. Esta jornada de entendimento teológico dura a vida toda.